Hoje vamos continuar falando sobre listas e tuplas em Python, mas você já deve estar ficando intrigado, pois colocamos no título do slide listas e tuplas, mas durante a apresentação só estamos nos referindo às listas. Vamos explicar isso agora. Hoje vamos entender que as tuplas são listas imutáveis. Vamos ver tuplas como registro de dados e a manipulação e aplicações sobre tuplas. Em Python, tupla é uma lista de elementos imutáveis, ou seja, basicamente você consegue fazer com as tuplas tudo aquilo que você consegue fazer com as listas, menos alterar os seus elementos. A forma tradicional de você representar tuplas em Python é utilizando os parênteses. Se para criar uma lista você faz com colchetes, para criar uma tupla você utiliza o parêntese com os elementos separados por vírgula. Para acessar todos os elementos da tupla de uma única vez, você pode chamá-la pelo nome e ele vai te retornar todos os elementos que estão contidos. Se você quiser acessar apenas um elemento, como nas listas, você vai acessar esse valor pelo seu índice e utilizando o colchetes com a mesma sintaxe, coloca o nome da tua tupla com o índice que você quer acessar entre colchetes e não parênteses, e ele vai te retornar o valor que está guardado naquela posição. A única operação que você não pode fazer é modificar os elementos da tua tupla. Então, se você tentar alterar o valor de um índice, você vai ter um erro, um type error, dizendo que os objetos do tipo tupla não suportam associação de itens, não suportam alteração dos seus itens. Aí você pode se perguntar, bom, para que eu preciso de uma lista que eu não posso alterar? Por que não trabalhar apenas com listas e ficar utilizando listas e tuplas? Você não pode esquecer que listas e tuplas são estruturas de dados. E a grande vantagem de você utilizar tuplas, que são listas que não podem ser alteradas, é fazer a tua consistência de dados, para você não perder a tua consistência de dados. Um outro ponto que você deve considerar na hora de decidir entre usar listas ou tuplas é a informação que ela vai guardar, a informação que a lista ou a tupla vai armazenar. Listas costumam guardar informações que são homogêneas. Já as tuplas, elas tendem a guardar informações que são heterogêneas. O que é isso? Normalmente, quando você cria uma lista, todos os itens que estão contidos nelas vão ser de um mesmo tipo. Se você tem uma lista de compras, por exemplo, é bem provável que teus itens sejam todos do tipo string. Já uma tupla, ela costuma armazenar informações que são heterogêneas. Se na lista você tem elementos sempre de um mesmo tipo, já na tupla ela armazena elementos de tipos diferentes. Então, por exemplo, aqui você pode ter um nome seguido de um telefone, nome do tipo string e um telefone de um tipo numérico. Então você pode entender também que as listas guardam as informações da vertical. Aqui nós temos uma lista de nomes, aqui nós temos uma lista de telefones. E as tuplas costumam guardar os elementos na horizontal. Então aqui você tem um nome e aqui você tem um telefone. Voltando aqui para o caso da lista de compras, aqui você tem os itens da tua lista de compras. Mas se você tivesse os itens com os preços, você iria guardar aqui em uma coluna a descrição dos teus itens e na outra coluna você guardaria os preços. Esse registro de descrição com preços seria uma tupla. É importante você entender também cada elemento desse como um item único. Então você tem uma lista de compras com vários itens, mas a lista em si, embora ela tenha vários registros, ela te dá uma informação única, ela é um elemento único. A agenda também, ela tem vários nomes, vários telefones, mas ela representa para você uma informação única, é a tua agenda. Então, as listas são destinadas a serem sequências homogêneas, guardando sempre elementos de um mesmo tipo, enquanto as tuplas são estruturas de dados essencialmente heterogêneas, guardando elementos de tipos diferentes. É importante a gente deixar claro que, embora as listas sejam essencialmente estruturas de dados homogêneas e as tuplas essencialmente estruturas de dados heterogêneas,
Você não deve confundir essencialmente com exclusivamente, já que tanto as listas como as tuplas podem armazenar dados de qualquer tipo em cada uma de suas posições. Então, nada impede de você ter em uma tupla todos os elementos de um tipo ou em uma lista com elementos de tipos diferentes. O que nós estamos falando é que, essencialmente, na maioria das vezes que você for utilizar listas, elas vão ter elementos de um mesmo tipo e tuplas normalmente têm elementos de tipos diferentes. Se nós considerarmos uma tabela com dados, por exemplo, essa tabela nós armazenamos uma lista de produtos, quantidade e preço. Você consegue observar que as listas elas guardam os elementos que estão na vertical. Então aqui nós temos uma lista de produtos, nós temos uma lista de quantidades, nós temos uma lista de preços. Percebe que esses elementos são essencialmente do mesmo tipo. Já a tupla, ela guarda os elementos da horizontal. Então, você teria um item do tipo string, um item do tipo inteiro e um item do tipo real. Na lista, faz sentido você mexer na quantidade de itens. Você pode querer frequentemente incluir ou remover linhas dessa tua tabela. Já na tupla, não faz sentido você mexer na estrutura da informação. O que é a tua estrutura? São esses três campos: o produto, a quantidade e o preço. Você precisa ter um bom motivo para querer incluir uma outra coluna, um outro valor dentro dessa tupla. Você até poderia querer incluir um fabricante, por exemplo, ou um fornecedor, mas isso não é algo que você vai fazer frequentemente, principalmente em tempo de execução do teu programa. Como nas listas, cada elemento de uma tupla é acessado pelo seu índice, colocado entre colchetes, exatamente como é feito em uma lista. Então, se você tem uma lista de nomes, por exemplo, cada elemento vai ter seu índice. Da mesma forma, em uma tupla, cada elemento vai ter seu índice. Um detalhe importante sobre as tuplas é que, normalmente, a posição do elemento define o seu significado. Por exemplo, aqui nós temos uma tupla para armazenar os dados de uma temperatura. Imagina que você quer guardar uma temperatura, mas você não quer apenas guardar o valor. Você quer guardar o valor e a escala, para saber se ela está em graus Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Então, a posição 0 vai guardar a temperatura, já a posição 1 da tupla vai guardar a escala. Dessa forma, você guarda a temperatura indicando um valor da temperatura e a escala que ela está representando. Tuplas são úteis para guardar informações com dados múltiplos e imutáveis, por exemplo, para representar um ponto no espaço cartesiano ou uma temperatura. Se você considera um ponto no espaço cartesiano, você vai ter que guardar duas dimensões, a dimensão x e a dimensão y. E um ponto vai conter essas duas informações de x e y. Então, você utiliza uma tupla para armazenar esse valor. Se você deseja guardar uma temperatura, não basta apenas você guardar o valor que ela contém. Você precisa conhecer ainda a escala. Então, você deve guardar o valor e a escala que a temperatura está representada. Como a posição do elemento define seu significado, por exemplo, na temperatura, onde a primeira posição guarda o valor e a segunda posição guarda a escala, se você tem uma informação com duas partes, não faz sentido você utilizar métodos de inserção ou alteração, pois você perderia a consistência dos seus dados. Se você inserisse nessa temperatura um outro campo, você estaria deixando de guardar uma temperatura. Por exemplo, suponha que você vai querer guardar uma temperatura numa lista com dois elementos, onde o primeiro guarda o valor e o segundo a escala. Tudo bem, você poderia fazer isso aqui, mas a lista ela permite que você faça um append nela e você poderia inserir qualquer outro valor. Quando você insere uma outra coluna em uma temperatura, isso aqui deixa de ser uma temperatura. Então não faz sentido você acrescentar uma coluna na temperatura. Por isso, é bem melhor você representar em uma tupla.
Se essa variável t representa uma temperatura, não faz sentido permitir inserir ou alterar elementos nela. É melhor gerar um erro e manter a consistência dos seus dados. Ou seja, é melhor você criar a temperatura como uma tupla e se por algum motivo alguém equivocadamente tentar inserir uma coluna, ele vai receber um erro dizendo que o objeto tupla não suporta operações de adição de elementos, mas a consistência dos seus dados será mantida. Tuplas suportam a maior parte das operações que nós temos com as listas, como fatiamento e indexação. Então, para criar a tupla, você cria de forma muito semelhante, apenas a lista você cria com colchetes, e na tupla é comum você utilizar os parênteses. Você acessa cada elemento da tupla pelo seu índice. Você pode também fazer o fatiamento dela, obtendo apenas parte da tua tupla. Fazer operações e obter o comprimento. Você pode também utilizar as tuplas para fazer interação, uma repetição for, por exemplo. Da mesma forma que você fazia com listas, as tuplas também vão funcionar. Embora seja comum a gente utilizar os parênteses para definir uma tupla, na realidade o que define a tupla não é o parênteses, e sim as vírgulas que estão entre os elementos. Dessa forma, você pode inclusive criar uma tupla sem colocar os parênteses, apenas separando os elementos por vírgula, você vai ter uma tupla gerada. As tuplas podem ser utilizadas para desempacotamento de valores. Você faz o desempacotamento, onde cada um desses valores do lado direito irá para a respectiva variável do lado esquerdo. Tuplas também são bem utilizadas para você trocar valores entre variáveis. Então, se aqui você tem a variável A recebendo o valor 10 e a variável B recebendo o valor 20, se você quiser trocar o valor dessas variáveis, você pode fazer dessa forma, que o A recebe o B e o B recebe o A. Se você verificar agora o valor dessas variáveis, você vai ver que elas foram trocadas.